a porção distal do cólon e eu sepulto a porção proximal do cólon. Então eu faço é importante que eu deixe mais ou menos uns 5 centímetros aqui de intestino exteriorizado, então a alça realmente ela precisa ser bem móvel e ela precisa alcançar um tamanho satisfatório aqui através da pele para que não ocorra o desabamento, não fique com áreas de tensão. E aí eu faço os pontos, as suturas, os pontos cardinais, fixando a mucosa do intestino na pele, a serose mucosa na pele e a fixação correta dessa alça na poneurose. Após isso eu faço as outras suturas em torno da boca, da colostomia, para que ela fique bem adaptada, bem aderida à pele e não tenha nenhum risco de desabamento. Aqui para exemplificar melhor para vocês a técnica, com uma pinça rombo eu faço a divulsão do mesocólon e através dessa divulsão eu faço secção das alças, deixando um segmento de cólon sepultado e o outro que eu vou exteriorizar através da parede abdominal. Na parede abdominal eu faço uma incisão circular na pele e na poneurose uma incisão em forma de X. E vai ser através dessa incisão que eu vou exteriorizar o segmento do cólon proximal, que com pinças de Babcock, que são pinças atraumáticas, eu vou exteriorizar esse segmento do cólon para fixar na poneurose e confeccionar minha colostomia, fazer a maturação dessa colostomia na pele. Sempre lembrando que é importante um comprimento adequado dessa colostomia, desse segmento de alça exteriorizado, para que não ocorra retração e não ocorra nenhum sintoma devido à falha nessa técnica aqui, deixando um coto muito curto. Aqui é o status final da colostomia, onde o estômago já está devidamente fixado na pele e lógico que eu desenho uma imagem bem ilustrativa, mas para ter uma ideia de como que é o status pós-cirúrgico. Algumas indicações da colostomia Hartmann, como por exemplo nas lesões neoplásicas obstruindo o cólon sigmoide, onde a gente tem aqui uma falha, uma parada da eliminação das fezes devido a essa obstrução e uma distensão do cólon amontante. Então, a gente resseca essa lesão tumoral, quando possível, e exterioriza esse coto proximal, tornando então uma colostomia a Hartmann. Mais tarde pode ser feita a reconstrução desse trânsito, fazendo uma anastomose coloretal. Então essa colostomia ela pode ser definitiva ou não. Quando houver condições de reconstruir o trânsito, é feita então essa cirurgia de reconstrução. Algumas complicações das colostomias são irritação mucocutânea, porque o conteúdo intestinal, principalmente nas ileostomias, ele é muito ácido. Em contato direto com a pele, ele causa bastante irritação e essas dermatites são bastante dolorosas e incomodam bastante o paciente. O próprio colo de escola da bolsa acaba causando uma certa irritação também. Estenoses da colostomia, isso pode ser causado devido à abertura inapropriada ou a pequena abertura da poneurose, e isso faz com que a poneurose retraia durante a cicatrização e faça uma estenose da colostomia. Ou no momento que eu exteriorizo o cólon, a angulação desse cólon fica prejudicada, fica torcida, e aí acaba também no pós-operatório causando uma estenose. Os processos inflamatórios locais também
pelo reparo da cicatrização leva à estenose. A infecção geralmente é autolimitada desse processo, porque é um ambiente contaminado devido ao conteúdo fecal. Então, geralmente as infecções são limitadas e com a higienização correta costuma ser resolvido. Pode ocorrer edema e esse edema o tratamento também é conservador, é clínico, com compressas no local e dependendo do grau do edema pode até obstruir a luz do estômago. E a retração da colostomia, quando ocorre o desabamento, isso pode ocorrer devido à falha na técnica da fixação dessa alça na aponeurose. E aí a colostomia desaba para o subcutâneo ou mesmo para dentro da cavidade, e aí esse é o aspecto da retração da colostomia. Geralmente, essas colostomias precisam ser refeitas cirurgicamente. A hérnia paracolostômica, quando acontece um enfraquecimento da parede abdominal, geralmente nos pacientes com hipoproteinemia, desnutridos, e quando ocorre uma abertura muito grande da aponeurose, ocorre o deslizamento de uma alça de um segmento intestinal além daquele que a gente exterioriza no ato cirúrgico, e aí o aspecto é esse aqui, com uma hérnia paracolostômica, que o tratamento não é de urgência, mas é cirúrgico, e eu vou precisar, se eu não tiver a intenção de decolostomizar esse paciente, eu vou precisar corrigir essa hérnia com uma intervenção cirúrgica. Necrose, muito importante, aquela questão da irrigação da arterial que eu comentei no outro slide, se ligadas as artérias inadvertidamente, se fixado uma colostomia com pontos com muita tensão, que interrompa a circulação sanguínea, a irrigação, que leve a uma tensão do mesocólon, um segmento de alça muito estreito, muito pequeno, exteriorizado, vai levar a uma situação de necrose da colostomia, e isso não consegue ser revertido clinicamente. Provavelmente esse paciente tem que ser reabordado, ressecada essa parte da colostomia que está necrosada e refeita essa colostomia. As fístulas podem ocorrer num processo um pouco mais tardio, mas acontece quando na decolostomia, principalmente, um segmento, um pontinho, um pequeno segmento daquela alça fica em contato ali com a parede e acaba fistulizando. Uma fístula enterocutânea é autolimitada e resolve sozinho, mas tem que ter um controle com o cirurgião, controle rigoroso. E é uma situação que é chata para o paciente, porque ele vai ficar com aquele orifício secretando fezes ali por um bom tempo, e se não resolver clinicamente, aí sim pensa em uma cirurgia, mas 90% das vezes o tratamento é conservador. E pode ocorrer também um prolapso ou procidência da colostomia, que é a eversão da colostomia, como se fosse um desluvamento desse segmento intestinal, que o intestino ele everte todo para a superfície externa, como se fosse um desdobramento de uma manga do lado avesso. É muito frequente, é uma das complicações bem frequentes das colostomias, e o tratamento não é cirúrgico, tem que ser reduzida, esse prolapso tem que ser reduzido manualmente, feito compressas, tem que ter muita paciência. Isso acontece bastante com pacientes obesos, pacientes que não tem que tem um aumento do volume intraabdominal, e nos casos de constipação crônica também, enfim, mas o processo de tratamento é clínico, e na maioria das vezes, e não requer abordagem cirúrgica. Mais uma imagem de prolapso. As enterostomias.
Enterostomias são realizadas nos segmentos do intestino delgado, pode ser a ileostomia, que é utilizada para desvio de trânsito do trânsito intestinal, ou as jejunostomias. A ileostomia, a técnica basicamente a mesma, só muda o segmento a ser exteriorizado. A gente exterioriza um segmento do intestino a mais ou menos 10 centímetros da válvula ileocecal. O segmento do intestino tem que ter um comprimento, uma boa mobilidade, tem que ter uma vascularização bons, e aí eu faço essa fixação nos 4 pontos cardinais com a eversão do coto, com a eversão da boca da colostomia. Um videozinho para vocês terem aqui mais ou menos uma ideia em vivo de como é realizada a ileostomia. Procedimento cirúrgico, aqui já está exteriorizado a alça, vai ser uma ileostomia terminal. Eles abrem a luz do intestino e confeccionam aí a estrutura dos 4 pontos cardinais, fixando a alça de uma forma que quando eu aperte esses pontos, a boca da colostomia se everta, formando aquele túnelzinho, aquele bottom saliente para a pele. Esse ponto é um ponto importante na fixação. Porque por esse ponto aqui que vai ser possível a exteriorização, a eversão da borda da colostomia. Aqui novamente, é um ponto que pega sero muscular e pele. É um ponto total na borda da colostomia, o outro sero muscular e pele. E através desses pontos cardinais que eu vou conseguir a eversão da borda dessa colostomia, da boca dela. E aí depois disso eu faço os outros pontos para fixação e o melhor acoplamento dessa colostomia, dessa ileostomia na pele. Acomodo toda a estrutura. É um procedimento fácil de ser feito, é um procedimento que não requer muita... Não é de alta complexidade, e qualquer cirurgião geral, todo cirurgião geral deve estar devidamente habilitado a realizar esse procedimento cirúrgico. Aí agora ele vai fazer os outros pontos, que são os pontos para acomodação do estômago. Aí pega um ponto total na borda do estômago e pele. A jejunostomia. A jejunostomia ela é confeccionada através de 2 técnicas. É basicamente alimentar. Raramente a gente utiliza uma jejunostomia descompressiva. Ela pode sim ter as 2 finalidades. Quando numa cirurgia de grande porte, eu não vou utilizar a via esôfago e estômago como via alimentar, e eu lanço mão já no intraoperatório de uma jejunostomia, pensando na alimentação, na nutrição do paciente no pós-operatório. Essa jejunostomia, a princípio, ela vai servir como descompressiva, que vai ajudar ali na eliminação dos gases, e mais tarde o paciente vai ser nutrido por ela. São 2 técnicas de jejunostomia, a técnica de Witzel e a técnica de Stank. Diferem basicamente em como eu vou confeccionar essa jejunostomia com relação à alça do jejum. Na primeira, então, na técnica de Stan, eu tenho uma alça, onde eu faço um orifício, uma alça de jejum, onde eu faço um orifício de introdução dessa sonda alimentar de jejunostomia. Muitas vezes utilizamos a sonda de Foley para confeccionar essas jejunostomias.
Então eu coloco essa sonda nesse orifício e faço uma bolsa de tabaco que serve